Um ano atrás eu demiti os meus 3 co-founders. É nada. E eu fiquei com 22 reportes diretos. E eu reconstruí a empresa basicamente do zero. Pô, não, vamos ter que entrar nessa história aí. Tá, e aqui o ponto é... Assim, acho que tem muito tempo que eu não faço um papo desse. Tô tirando a minha cabeça pra fora d'água agora. Pô, que maravilha, cara. Então tô muito honrado aí que você tá aqui com a gente, cara. Muito feliz também. Cara, pô, conta aí, como que você, tipo assim, veio de ti, foi quebra-pau? Eu não sei se falou que tá rodado no mercado da história, você pode contar? Cara, assim, eu não gosto de expor as pessoas, eu acho que foram divergências múltiplas, mas basicamente não fazia sentido o cara continuar do jeito que tava. E acho que para eles e para a empresa foi a melhor decisão que podia ser tida. Acho que não só eles estão muito bem agora também, mas o fato de que a gente pôde fazer essa mudança, e acho que o que a empresa mais precisava naquele momento, que era um momento duro para a companhia, a gente tinha levantado a rodada da Kazek e as coisas não estavam indo tão bem quanto a gente planejava. E a melhor coisa que aconteceu para a empresa foi eu me plugar em mais pessoas na companhia. Durante 9 meses eu tive 22 reportes diretos. Founder Mode pesado, então, hein? E isso literalmente transformou a cultura da empresa. Eu acho que pela composição do nosso founding team, que tinha gente muito sênior desde o começo, a minha função na empresa era levantar dinheiro. Então, tanto que no primeiro ano eu fiz 2 rodadas. E uma das coisas como CEO que mais me incomodava no começo da companhia, nessa fase inicial, é que a cultura que a gente estava criando, eu não estava conseguindo fazer ser a cultura que eu acreditava. E eu me reconectar com a empresa nesse grau e literalmente ter esse volume de pessoas reportando para mim, literalmente numa velocidade impressionante, reconstruiu a cultura e eu fui capaz de criar a empresa que eu acreditava que a gente precisava, inclusive liderar pessoalmente a construção do produto, não tinha PM, não tinha nada, eu escrevia todas as user stories, eu liderava os engenheiros diretamente e junto do time que passou por esse momento comigo ali, a gente conseguiu literalmente reconstruir a Brand Lovers em 6 meses e espero poder abrir números em breve, mas aí o negócio já tá ficando grande. Pô, irmão, na moral, tipo, você contando aqui deu até um arrepio, tal, mano, só de você imaginar, pô, 22 reportes diretos, tá ligado? E todo mundo... Cara, E foi intencional, eu podia ter criado umas camadas de abstração. Eu podia pegar, um engenheiro e botar ele para os outros engenheiros reportarem. Eu podia pegar, ter pelo menos 1 ou 2 pessoas de produto para não precisar estar liderando diretamente. Mas foi uma escolha ativa, eu acho que é o que a empresa precisava. E é para dar frio na espinha mesmo, porque não recomendo para ninguém. Nessa época o teu foco completo foi tipo assim, pô, precisamos arrumar a cultura da empresa, ou o que que era, assim? O que que você passava o dia pensando? Cara, 3 coisas. A primeira... 3 coisas então nenhuma coisa, né? Não, 3 coisas que me incomodavam muito, mas eu foquei em uma só. Cada vez. A primeira coisa que me incomodava muito era a cultura da empresa. Eu olhava e eu não via aquele sinking ship mentality, tipo assim, parecia que o jogo tava ganho, fizemos 2 rodadas em 1 ano, IPO da empresa, todo mundo milionário. Tipo assim, empresa, cara, não existe empresa, tá ligado? A empresa não existia ainda, quase. Se parar de trabalhar, a gente só morre, tá ligado? E sentimento de jogo ganho, isso me incomodava profundamente. A segunda coisa que me incomodava, que era um problema, é porque a gente tinha um produto que não era o produto que a gente tem hoje, e que estava até indo bem, estava, sei lá, com 1 milhão de faturamento mensal, margem bruta ok. Que era o quê? Era um produto que ajudava empresas pequenas e médias a tornarem influenciadores afiliados das suas marcas e ganharem por comissão. Sim. Então o produto estava indo bem, tinha clientes super bacanas, uma retenção altíssima, mas enquanto o time estava achando aquele crescimento legal, cara, aquilo ali, claramente, para mim, a gente não tinha acertado um PMF radical, alguma coisa que eu olhasse e falasse assim, pô, beleza, vale a pena investir os próximos 10 anos da minha empresa escalando isso aqui. Eu acho que ia ser uma empresa mediana. A gente tentou resolver um problema e explorar ele, não encaixou tão bem e o time achava aquilo a estratégia correta e queria continuar fazendo e para mim estava muito claro que não valia a pena crescer aquele negócio. Apesar de, cara, crescia 30%, 40% ao mês. Margem bruta de 70%. A maioria das pessoas talvez falasse assim, não, parece que tá funcionando. Não, mas eu também tô achando aqui. Explica melhor essa história, então. Cara, pra mim era um produto que eu achava que a gente ia conseguir criar certas barreiras de entrada, certos lock-ins e a tese inicial, quando eu escrevi o paper da tese lá atrás, tinha algumas coisas que eram importantes da gente conseguir fazer e elas não estavam acontecendo.
Eu não via um diferencial competitivo tão claro. Eu achava que o nosso produto ia acabar sendo fácil de ser copiado, ele podia virar uma feature, que eventualmente um TikTok Shop lançou depois, esse tipo de coisa, e isso me incomodava. E a segunda coisa é que tudo que está acontecendo de AI agora estava começando, estava engatinhando, e eu achava que isso ia mudar profundamente o setor que a gente trabalhava. E uma empresa que não tivesse isso no core, cara, assim, talvez tivesse um flight de 2, 3 anos ali de uma sobrevida e depois alguém que fosse 100% AI first, cara, ia engolir o negócio. Eu também não acreditava numa solução marginal, né? Pô, deixa eu botar uma feature de AI aqui. Não, 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 não. Tem que ser, o produto tem que ser a AI. Então tinha esse pivô de produto que eu achava que precisava e a terceira coisa era o GTM, que também estava custando muito aquisitar os clientes e não estava rodando tão bem. Então eu demiti o time de vendas e marketing inteiro, eu demiti o time de produto inteiro e eu literalmente reconstruí o produto do zero em 4, 5 meses. Então em julho a gente fez a mudança toda, 22 reportes diretos. Em novembro a gente entrou no beta com Coca-Cola, com Mercado Livre, com L'Oréal e com hipermarcas. E aí, de novembro / dezembro até março, essas empresas ficaram no beta e testando o produto, a gente foi melhorando. E em março, abril, a gente criou Conforto e lançou pro mercado. E aí, cara, você, tipo assim, matou o negócio uma vez que lançou? Ou, tipo assim, pô, if you wanna take the island, burn the boats? Assim, falou assim, ó, morreu, demiti todos os meus clientes, vamos recomeçar aqui. Foi literalmente isso que aconteceu. A gente, em julho, agosto do ano passado, a gente cancelou todos os contratos dos clientes. Porque eu não queria que a empresa tivesse a esperança de que o outro produto fosse sustentar alguma coisa. Eu acreditava em literalmente não criar o sentimento do barco afundando, mas a necessidade de, se a gente não acerta isso aqui, esse negócio vai morrer. Eu sou um pouco dessa filosofia. Pô, então realmente o jogo tava, sei lá, ok, assim, né? Por isso talvez a galera tava assim, não, a gente tá indo bem, levantamos uma grana, estamos com esse produto aqui, estamos crescendo um pouquinho e tal. Mas, pô, você foi muito... Não quero falar ambicioso, né? A palavra que eu vou colocar, que é tipo, pô, uma vez que você levantou 7 milhões de dólares com a Kazek, tipo, você precisa fazer um negócio que vai conseguir retornar radicalmente. 5 milhões com a Kazek, 2 com o Canary, né? Não, 7 com a Kazek também. 7 com a Kazek, tá, beleza. Então, pô, você tem que fazer um negócio que vai ser muito maior do que um negócio que faz 1 milhão por mês e tal. Eu acho que o meu dever fiduciário com os investidores, sem sombra de dúvida, é uma coisa que eu levo muito a sério e quero retornar um retorno excepcional para quem investe na companhia. Mas sendo honesto, eu fiz mais por mim, cara. A Brand Lovers não é a minha primeira empresa e eu já ganhei dinheiro. Eu comecei a Brand Lovers para ser o que eu chamo da minha Mona Lisa, cara. É tipo assim, isso aqui é a minha obra de arte. Isso aqui é o meu negócio pelos próximos 20 anos e que ou ele vai ser monumental de grande ou, assim, eu quero o outro. E é uma conversa que eu não tenho o menor problema de ter com os meus investidores, assim, dizer, a gente vai ter uma conversa desagradável que é, assim, eu não quero mais tocar isso aqui porque eu quero encontrar alguma coisa que de fato possa ter o tamanho que é o que eu busco para minha vida. Cara, inclusive, tocando nesse assunto, essa semana morreu o pai de um grande amigo meu e toda vez que acontece uma coisa dessa na minha vida, me traz muita reflexão. E uma das coisas que eu tenho pavor, cara, é de chegar aos 80, 90 anos e ter na minha cabeça um negócio assim, porra, e se eu tivesse tentado construir esse negócio aqui? E se eu tivesse mirado um pouco mais alto? Eu não quero ter isso deitado, cara, num asilo, tipo, aos 90 anos e ter a memória de que eu não tomei o risco, de que eu não tentei fazer aquilo. Então, sinceramente, o meu dever fiduciário é uma coisa que eu levo muito a sério, mas a decisão foi mais por mim. Pô, é muito legal esse pensamento, assim, que mostra muito a maturidade do empreendedor, que você vê que o empreendedor, quando ele tá começando, imagino que talvez você era assim na primeira empresa, que é tipo, pô, irmão, essa parada tem que vender, eu não posso ser um falido, tá ligado? Tipo, pô, eu não posso ter que voltar pro meu emprego, entendeu? Só que depois que, pô, tu já ganhou uma grana, você fica assim, tipo, pô, mano, pra fazer uma diferença aqui no meu patrimônio, tem que ser um bagulho grande, tá ligado? Senão não vale nem a pena fazer, eu prefiro só investir, sei lá, né? E pra sair da cama também, cara, é muito difícil sair da cama pra fazer uma parada média. Eu não consigo, entendeu? Tipo assim, sair da cama, cara, acordar cedo, trabalhar até tarde. Se não for pra fazer um negócio muito diferente, você não consegue ter essa motivação intrínseca. Você só consegue fazer isso, cara, quando você tá jogando pra ganhar o campeonato, quando você tá jogando por alguma coisa que brilha o teu olho. Então, como o trabalho é uma parte muito importante da minha vida, eu sempre me preocupei um pouco, cara, com criar um sistema que me motive. Eu não acredito muito como é que fala? Em força de vontade.
Eu sou um defensor de que força de vontade não serve para nada. E para mim o que funciona é você pensar sistemas inteligentes que te ajudem a fazer o que você quer. E para mim, você conseguir pensar uma coisa que te deixe com tesão de sair da cama 5 horas da manhã, de dormir tarde, e você não sinta que isso é um fardo, pô, é um sistema inteligente. Porque do meu lado, alguém que vai tentar competir comigo, cara, o cara quer vender essa empresa por 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares para comprar uma casa na Baronesa e uma lancha, assim, esse cara vai estar menos motivado que eu. Esse cara vai ter menos energia para fazer do que eu. E eu vou amassar ele no médio prazo. E no longo, especialmente, né, cara? No longo, Que é doido, assim, que a maioria das pessoas não pensa assim, tipo, cara, eu quero estar fazendo esse negócio daqui a 20 anos, né? Tipo, pô, mano, quero fazer esse bagulho aqui, ganhar uma grana, vida que segue e tal. E numa primeira empresa tá tudo bem, né? Às vezes você precisa criar um colchão, você precisa... A primeira coisa que você tem que fazer é zelar por você mesmo, depois você tem que zelar pela tua família, tá ligado? Depois você pode ser mais ousado e tal, mas primeiro isso aí. tem que conseguir pagar tuas contas. E esse é o ponto, assim, eu não tô no nível de patrimônio do teu irmão, nem perto, mas eu consigo viver o resto da minha vida tranquilamente. Mas tipo assim, eu vejo ele também, amigos dele, que, pô, fizeram muito dinheiro e vão fazer a próxima oportunidade, a gente fica assim, tipo, pô, o que dá pra fazer, tá ligado? É tipo, isso. imagina, O que vale a pena fazer, né? construir uma empresa de, pô, 1 bilhão, 2 bilhões de dólares e você fica assim, tipo, tá, tem outra empresa dessa pra eu construir, tá ligado? Será que vale todo esse sofrimento que eu vou fazer e tal e tudo mais? É isso aí. E, pô, é muito maneiro que, pô, você tá nessa batalha e correndo atrás e conseguindo, pô, entregar esse resultado todo. E eu imagino que pelo que você tava descrevendo, né, pô, essa pegada que você tá, dá muita frustração quando você vê que o resto da empresa também não tá nessa, né, cara? Dá muito, tipo assim... É insustentável, não dura. E é um vírus, assim, né? Quanto mais gente tá assim, mais a galera começa a ficar assim e tudo mais. E, pô, infelizmente tem que se livrar. E, cara, quando você tem... Não sei se esse foi o caso, também não precisa falar, mas imagino, pô, que se entrou desse jeito, os sócios mais sênior, já estavam num outro momento de vida, também não estavam com esse, pô, sangue no olho todo e acabava que, tipo assim, não, cara, vamos demitir essa pessoa, ela não tá com a cultura certa. Assim, não, mas ela tá entregando, pô, mancada com a pessoa, tal, tudo mais. Pelo menos foi o que eu vivi, tá ligado? Não, sem dúvida, esse é uma das frustrações. E o grande lance é que, às vezes, as pessoas se enganam. E elas se enganam que essa conversa não é importante só porque elas não querem ter a conversa. E ela fala, não vou falar isso não. Mas, cara, é literalmente decisões como essa que, cara, te impedem de chegar onde você tá e te impedem de sair mais motivado e que criam frustração ao longo do tempo. Então, eu tenho umas regras pra mim muito claras do que não é negociável. E eu sou meio implacável nessas coisas e algumas pessoas me acham mais duro, algumas pessoas me acham honesto, algumas pessoas me acham mais transparente do que eu deveria, mas tem certas coisas que são inegociáveis pra mim. E se elas estiverem sendo flexibilizadas, é insustentável. Pô, mas o bom é que não precisa todo mundo trabalhar pra você, né? Só a galera que tá alinhada, né? Tipo, não quer dizer que a pessoa é ruim, é só tipo, mano, você pode ser muito bom em outro lugar, tá ligado? 100%. Inclusive, assim, a audiência aqui é majoritariamente de empreendedores, né? Cara, é empreendedor e quem quer ser empreendedor, especificamente, assim, uns moleques de 17, 18 anos, prodígio de escola, Legal. esse tipo de galera. Sabe o que é um grande erro que eu cometi na minha vida ao longo do tempo? Acho que é legal compartilhar com a galera. Eu já devo ter contratado mais de 2.000 pessoas na minha vida. Não sei se 2.000, 1.500 com certeza. Cara, um erro que eu cometia... Todo founder é apaixonado pelo que faz. Cara, assim, ele pensou aquela visão, ele sabe todos os detalhes daquele produto, ele conhece cada linha de código no começo. E é muito difícil quando ele senta na frente de alguém para falar do que ele está construindo, que ele não transmita essa paixão. E eu, no início, eu usava isso como uma ferramenta muito forte de contratação de talento. E o que eu aprendi ao longo do tempo é que isso é importante. É claro que todo mundo quer fazer parte de algo exciting. Mas se você só faz isso, você cria um gap de expectativa e realidade muito forte. Porque o processo de você construir uma startup, ele não se parece com a visão do futuro do sucesso. Ele é muito duro. É muito duro. Eu acredito que é um processo quase irracional. Você se sujeitar a esse tipo de coisa. Então, se você não tem essa conversa com as pessoas que estão entrando no teu time, principalmente o time mais sênior, desde o começo, e no Rio de Janeiro tem uma coisa famosa, que é quando você está no sinal andando de carro, tem uns caras vendendo morango na rua. E quando você olha aquela caixa de morango, o cara te mostra, caralho, só morango bonito. Aí você vai lá, você compra o morango, você bota no banco ali do lado, você chega em casa, você abre aquela caixa, os de cima eram maravilhosos e os de baixo, cara, estavam todos podres. E essa é um pouco a analogia. Eu, no começo da minha carreira, eu, encantado pela minha visão, eu falava tanto do que eu queria construir, da visão, etc., que eu também não
dava o sanity check, tipo assim, are you really willing to do this? Assim, você realmente quer passar por isso? E isso se parece com isso, isso significa que segunda-feira é isso, que sexta-feira é isso, e que domingo, cara, vai ter muitos domingos que vão ser assim. E eu literalmente tento hoje em dia entender por que que a pessoa estaria disposta a passar por aquilo. Então, acho que compartilhando aqui com todo mundo, eu acho que tão importante que é vender a visão, é vender com o que que a jornada vai se parecer e você atrair para perto de você pessoas que estão dispostas a viver, cara, esses anos duros e extremamente recompensadores para a pessoa certa, mas que, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente investe muito tempo falando das coisas boas, não tanto tempo falando das coisas ruins. Ou das partes difíceis, e isso cobra o preço ao longo do tempo. Pô, eu tô muito alinhado contigo, cara. Eu acho que eu cometi exatamente esse mesmo erro, assim. E eu acho que, pô, quando a primeira conversa que você tem, você realmente tem que vender muito sonho pra pessoa querer participar do processo seletivo, querer se aprofundar tal e tudo mais. Mas, pô, acho que antes de você de fato contratar, meio que até depois que a pessoa meio que tá ali quase topando, você tem que fazer a anti-entrevista, tá ligado? Que é uma entrevista inteira convencendo a pessoa a não vir, tá ligado? Perfeito. Falando assim, só a desgraça que vai ser, tá ligado? Tipo, essa aqui é a expectativa, tá ligado? Cara, se você estiver fazendo esse tipo de horário, assim, cara, pô, não é o bastante, entendeu? E tá tudo bem se você não quiser, tipo, tem várias empresas que você vai trabalhar muito bem, mas aqui é o jeito que a gente vai trabalhar e tal. E, pô, mano, muita gente, quando tem esse nível de alinhamento, entra e, pô, se ela não iria se comportar assim, ela começa a se comportar assim só porque ela sabe que isso que é o esperado e tal, né? Perfeito. E eu vou um passo além. Acho que é não só fazer a anti-entrevista de tentar desconvencer a pessoa, mas é você fazer um processo intelectual honesto de investigar as respostas que ela te deu. Porque acho que eu tive 3 estágios. A etapa onde eu só vendi o sonho, a etapa onde eu tentava desvender a vaga, mas se a pessoa dissesse que topava, eu aceitava. E eu cheguei numa terceira coisa que é, eu realmente audito se eu gostei das respostas e se as respostas das pessoas fazem sentido. Cara, se ela no passado já tomou decisões similares, é um belo indicativo que ela estaria disposta a fazer de novo. Mas se ela nunca fez algo parecido, cara, é uma contratação arriscadíssima. Você nunca na tua vida passou por nada exigente nesse nível, por que agora vai ser a chave mágica onde você vai se tornar essa pessoa? Difícil. Então, eu acho que eu cheguei num terceiro grau, que é quando a pessoa me responde, eu literalmente, é o momento que eu estou mais prestando atenção para saber, cara, de fato essa pessoa sabe o que está fazendo. Ela tem... não o conhecimento raso, mas ela entendeu as implicações. No passado ela já fez coisas parecidas. E é aqui que mora o ouro, cara, de você de fato contratar pessoas que estão dispostas a passar por isso com você. Pô, mano, se eu puder adicionar alguma coisa nisso daí ainda, essas puras verdades que você tá trazendo aqui, é que, tipo, mano, às vezes tem uma vaga que tá tão difícil de contratar, tá ligado? Você quer muito. Conheço essa. E a pessoa quer muito, você quer muito que ela seja a pessoa certa, tá ligado? Você não aguenta mais entrevistar, já deu errado, a pessoa pô, que você queria, ela não veio, tá ligado? E aí ela vai, ela fala um negócio que, tipo, no fundo você sabe que vai dar errado porque ela falou aquilo, mas tipo assim, não, tá de boa, vou abrir uma exceção aqui. E sempre dá errado, tá ligado? É sempre essa porra, tá ligado? Sempre dá errado. Então, uma coisa interessante até, eu tava vendo um negócio que a AI é muito boa pra conseguir te ajudar a fazer essa análise, porque ela não tem o teu sentimento, a tua preguiça, o teu carinho e tal, né? Então, muito legal você estar documentando sempre o que você faz e ter muito claro as coisas. Tá, não quero chamar de pegadinha, assim, né? Porque no fim não é pegadinha, é alinhamento, né? Que você quer ter com a pessoa, assim, e meio que ela demonstrar que ela tem os valores e ela já provou isso em outros lugares e tal. Mas, pô, você tem uma análise que não é sua, né? Porque às vezes você pode se auto-sabotar, assim, e, pô, a gente é humano também, né? Mas sem dúvida. a gente tá dando ideia aqui, mas a gente erra pra caralho também. Não, imagina, cara, o turnover lá da Brand Lovers, acho que no ano passado foi tipo 20%. Perdemos 20% das pessoas, ou demitidas, ou pessoas que saíram. Não é que o turnover é 0, mas também não é 50%. Não é volumes que eu vejo em algumas outras startups. Agora, pegando esse gancho do que você falou, outra coisa que funciona muito bem, você pode usar a AI como copilot, ou você pode botar uma pessoa que é o exemplo de um AAA player que você tenha para entrevistar a vaga dos outros. E por quê? Porque ele não tem o interesse naquela vaga seja fechada para ontem. Ele não está pagando o preço dessa contratação não acontecer agora. E muitas vezes o gestor tá, né? Porque aquela vaga tá fazendo falta. Então o cara tá a mão na graxa ali, fudido, trabalhando 14 horas por dia porque aquela vaga tá faltando. E ele vai ter uma predisposição a tolerar um grau menor de excelência para suavizar aquela situação. E é humano, cara. Não importa o quão bom o teu time seja, é dificílimo você ter pessoas que 100% do tempo tomam decisões 100% lógicas. E na hora que você cria um sistema que de alguma maneira te blinda de fazer isso, cara, é super estratégico. Você pode botar outras pessoas para entrevistar, ou você mesmo pode ser o grande guardião disso.
Eu entrevisto 100% das pessoas que entram na Brand Lovers, eu acho que dá pra fazer isso, talvez até umas 300, 400, 500 funcionários, eu acho que ainda dá pra manter meio que você sendo esse guardião desse último papo mais ácido.